Fui fazer uma visita no hospital e quando cheguei lá, orei e tudo, fiz o trabalho espiritual, depois saí e fui para casa normal e fui seguindo o meu trabalho evangelístico de oração, de reunião. Passou um tempo, fiquei gripado. Fiquei gripado e a gripe não ia embora. E eu fui seguindo domingo, segunda. Na terça, por volta das 5 horas da tarde, eu estava no escritório já me preparando e comecei a passar mal absurdamente. Eu fui começando a ficar muito fraco. Eu falei, pô, acho que eu não estou comendo. Aí fui lá comi alguma coisa. Quando eu comi, vomitei. Vomitei e fui começando a ficar fraco a ponto de me pegar nas coisas, sentar no sofá. Fui fechando o olho, a vista foi escurecendo e uma sensação sufocante. Começou essa sensação sufocante como se eu fosse perder o ar. Essa falta de ar foi tomando e eu fui meio que perdendo os sentidos. E aí, antes de perder o sentido, eu liguei para um pastor. Quando chegou no hospital, foi na hora de atender. Aí eu já fui e evacuei. Foi uma vergonha. Evacuei tudo. E quando eu vi ele chegar naquele estado, ele não conseguia ficar em pé. O pastor segurando ele, porque ele não estava conseguindo nem ficar em pé, de tanta dor, de tanta fraqueza. E eu lembro que, como ninguém estava dando esse suporte, eu peguei ele, empurrei ele dentro da sala do médico. Aí o médico levantou e falou, o que aconteceu? Aí eu expliquei toda a situação. Falei, meu esposo está passando mal, preciso que ajude ele. E eu lembro que, enquanto eu estava na recepção, com os documentos dele, para ele continuar o atendimento, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi ele em pé, defecando nas calças. Defecando e não parava. E ele pedindo ajuda. E o médico foi lá, deu suporte, pegou ele e colocou ele num lugar mais reservado. Fui internado e não sabiam qual o problema. Não descobriram. Fizeram alguns exames e não descobriram qual seria de fato o problema, o porquê dessa situação, só que os sintomas continuaram. E passaram-se 5 dias, deram alguns antibióticos, voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo e pior agora, porque a minha pele começou de novo a estourar, as marcas todas, empolar, inchaço, e eu já não conseguia mais responder. Pegamos o voo, a igreja deu todo o suporte, pegou o voo e eu fui para o Hospital Moriá, em São Paulo. Quando eu já cheguei praticamente entregue, as dores começaram, mais dores, mas agora dores nas articulações e nos músculos, é o que eu percebia, como meu corpo encolhendo. E aí começaram a fazer todos os exames e descobriram que era uma bactéria e o nome, o tipo da bactéria, o Clostridium difficile. O médico explicou que essa bactéria só poderia ter sido pega ou por comida podre ou pelo ambiente hospitalar. E no ambiente hospitalar eu lembrei que eu fiz uma visita. E aí nesse hospital estava tendo alguns casos de superbactéria. Era uma cena, assim, que para uma mãe desesperadora. E essa bactéria, ela mata em 1 mês. Então, ela vai sufocando os órgãos da pessoa, né? Ela vai sufocando, ela vai tomando o corpo, ela vai parando os órgãos, ela vai fazendo com que os órgãos eles não funcionem mais. E aí dali eu fui de mal a pior, porque eles descobriram a bactéria e viram que ela já estava super resistente por causa dos antibióticos. E aí eu comecei a sentir agora na musculatura interior, não assim só na exterior, mas por dentro, os órgãos começaram a apertar. Eu fui apertando, eu fui ficando bem mal, mas bem mal, até o momento que eu pensei, eu acho que eu vou morrer agora. Agora eu vou morrer. Porque eu já não conseguia mais responder direito, o ar começou a faltar e aí veio essa sensação de novo sufocante. E aí eu percebi o meu pulmão sendo apertado, as minhas costas sendo apertadas. E ele lá, e recebia uma mensagem dele no WhatsApp, que ele colocou no grupo da família. Ele gravou um áudio falando que ia para UTI. Pessoal, por favor, ora por mim. Minha saturação está caindo. Eles vão me levar para UTI. Ora por mim. Quando eu recebi esse
esse áudio dele, eu estava me arrumando para fazer reunião à noite, quarta-feira. E, assim, é um misto, né? Vem a luta da emoção contra a fé. A emoção pelo lado de pai, de ver que eu estava perdendo o filho. E eu vi que não era justo. Eu falei com Deus assim, sem fechar os olhos. Eu sentei na minha cama e pedi para Jesus sentar ali do meu lado na cama. E falei com ele como eu estou falando com você agora. Falei, não é justo. Não é justo o meu filho, com essa idade, novo ainda, com uma multidão de almas para ganhar, ele tem que ficar nessa situação. Eu não aceito ele ficar vegetando, não aceito ele ficar numa situação em que ele não possa pregar o Evangelho. Os músculos dele já estavam atrofiando, ele não conseguia se mexer, não conseguia levantar o braço, não conseguia comer, não conseguia desenvolver ali a musculatura. E estava respirando só pelo oxigênio. Só pelo Eu oxigênio. lembro que eles tentavam tirar o oxigênio para ver o que ia acontecer e eu não conseguia ficar sem oxigênio. Eu chamei a Esther chegou, ela chegou no quarto e eu falei, Esther, pega tudo que a gente tem, coloca no altar e pega o comprovante, entrega para o meu pai vai me representar no altar e faz tudo, só faz o que eu estou te pedindo. Porque se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer, eu estou no altar. E aí eles me levaram, foram levando. Aí dali para lá, eu lembro de algumas coisas, depois eu apaguei. E fiz o sacrifício, peguei tudo que a gente tinha ali, que seria um suporte caso precisasse comprar remédio, alguma emergência. Mas eu falei, meu Deus, é tudo é tudo. Fiz o voto, enviei para o bispo colocar no altar, representando ele. E eu lembro que eu fui no banheiro fazer uma oração. Eu fui no banheiro, me ajoelhei no vaso e eu falei, meu Deus, eu não aceito ficar viúva agora. Eu não aceito perder o meu marido nesse momento e para essa bactéria, nessa situação. E aí foi quando eu fui para o altar. Eu fui para o altar, fui, assim, atitude minha de apresentar a Deus um sacrifício. E fui também porque ele me pediu para que eu apresentasse o dele no altar. No altar eu só coloquei o meu sacrifício, porque eu já tinha falado com Deus nesse dia na cama. No altar eu falei assim, ó, tá aqui, ó, tá entregue. Nada mais me abalava. Porque depois da oração que eu fiz no banheiro a Deus e o voto, eu sabia que ele ia ser curado. Quando eu acordei, minha mãe estava do lado. E aí, quando eu abri o olho, eu falei, eu não morri. Eu falei, eu tô vivo ainda. Ainda tô vivo. E aí, eu abri o olho, cheio de aparelho, com oxigenação. E aí o Espírito Santo começou a trazer a resposta. Aí aqueles mesmos que viam e diziam, olha, é isso, é aquilo, é uma doença isso, é uma autoimune, é uma doença de sequelas, essa bactéria pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí eles começaram a dizer, olha, foi descartado essa doença, foi descartado essa doença. Aí foram descartando. Aí eles terminaram de dar os exames, dizer que não havia mais doenças, a bactéria havia morrido. E eu falei assim para ele, olha, vamos determinar nós dois aqui, amanhã nós vamos ter alta. As dores foram começando a ir embora, a articulação foi voltando, e aí, graças a Deus, foi chegando no final da internação, eu fui melhorando, já comecei a andar, já comecei a falar bem, as dores foram diminuindo, a Esther chegou depois. Eu lembro que a gente teve alta e aí a gente foi para o altar. O primeiro lugar foi o altar. Voltei para o Distrito Federal, onde eu estou fazendo a obra atualmente, e graças a Deus,
hoje estou livre da bactéria, das sequelas, saudável, graças à nossa fé, né? Quando nós vivemos essa situação, seja eu como pai e ele com a própria enfermidade, com a doença em si, então a gente começa a sentir o que as pessoas sentem. Depois dessa experiência toda, eu vou no hospital. Claro, tomo todas as precauções, os cuidados, mas vou no hospital, faço oração e levo essa mensagem e entendo ainda mais a dor dessas pessoas, ainda mais. Eu vejo hoje o Vitor mais maduro, muito mais maduro do que antes daquela enfermidade, daquela praga, daquela bactéria. Um versículo que me marcou muito foi aquele do Salmo 34, que diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Não tem como a pessoa ter uma injustiça e o justo juiz não dá a causa ganha. Não tem.